Bom, pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui uma demonstração de como a gente configura o software dentro do One e como nós vamos trabalhar nas layers, né? Vamos definir para vocês o conceito de layers e como que nós trabalhamos para o estagiamento, do nosso caso, tratado com alinhadores. Lembrando que os alinhadores, principalmente os realizados em Office, são ideais para casos de pequena complexidade até média complexidade, está comprovada na literatura e também a nossa experiência clínica. Vamos lá? A primeira coisa que nós vamos buscar aqui é a configuração dos movimentos. Nós vamos aqui em cima do logo da One Design, tem uma pequena catraca, nós vamos clicar aqui e vamos em Modeler. Então aqui em Modeler nós vamos ter configurada esta caixa que aqui está. Eu vou pedir para que os colegas façam essas modificações desses valores que vem uma configuração diferente no momento que nós instalamos o software. Ela vem uma configuração muito forte, ou seja, os meus passos são configurados de uma maneira muito forte. Por exemplo, nós não podemos ter mais que 1 grau de correção de tip com alinhadores, que isso não vai passar na boca do paciente, não vai acontecer. Então, essa configuração, esta aqui é o nosso padrão, né, nosso standard, e aqui o máximo que vai criar um alerta se os colegas aí configuraram alinhadores, passos muito grandes, no momento em que vamos determinar o número de alinhadores para aquele layer, ok? Para aquela camada de tratamento. Então, guardar esses números, colocar no seu software, vamos adiante. Então, primeira coisa, vamos aqui agora entender um outro conceito. Vamos aqui em Edit Setup. Ok, então nós chegamos aqui, abriu a caixa de controle. Eu prefiro muito mais trabalhar na caixa de controle que nos comandos 3D. Vamos começar nosso movimento. Primeira coisa, para que entendam bem, eu vou pegar como referência esse molar. Então, o que nós vamos fazer? Clicamos 2 vezes aqui, eu tenho o molar na minha vista, eu vou retirar as nossas linhas de referência. Vamos vestibularizar, obviamente, esse dente aqui. De que maneira? Eu não vou pegar, eu não acho interessante fazer isto, porque aqui nós vamos criar desordenadamente o número de alinhadores que nós não vamos conseguir controlar. Então, o ideal é que nós façamos o seguinte: selecionamos o dente, eu vou aqui entre lingual e bucal, vou fazer aqui a vestibularização desse dente, 1, 2, 3, 4 vezes, no caso posso fazer até 5 vezes. O que eu quero dizer é o seguinte: toda vez que nós formos incorporar um movimento nos dentes no setup, para que você tenha controle, faça 5 ou 4 movimentos. 5 ou 4 movimentos aqui na caixa de controle. Vocês vão aprender que isto faz com que nosso tratamento seja muito mais viável para ser realizado depois com os alinhadores. Então vamos lá, mais uma etapa, vamos pegar mais um elemento como referência, por exemplo, este incisivo lateral. Vamos lingualizar, 1, 2, 3, 4. Tá vendo que aqui teve um colapso, assim, teve um problema de falta de espaço. Então, eu posso estar utilizando, por exemplo, o Alt Push aqui para poder resolver isto. Ele vai imediatamente fazer uma ligeira distalização do canino. Então, vou voltar para que vocês vejam mais de perto como funciona a ferramenta. Alt Push, para mim, é muito interessante. Evita fazer movimentos, desgastes desnecessários de determinados dentes. 1, 2, 3, 4. Vamos fazer 5. Ok, então aqui já estamos aqui, esse incisivo lateral, e sempre pensando nesse sentido. 1, 2, 3, 4, 5. Para que tenha uma ideia como funciona o estagiamento para esses casos, vamos fazer o seguinte: como eu vou destacar aqui, eu movimentei o dente 16, o 21 e o 22. Então vamos dar um OK e vamos na Modeler, nesta ferramenta bastante interessante de configuração de steps, de passagens. Então, como nós movimentamos ali demos 4 toques, né, 4 toques no botão no movimento na caixa de controle de movimentos, então aqui surgiram 4 alinhadores, 4 steps
já configurando isso, já dando uma facilidade muito grande para vocês na configuração para 30 dias ou 40 dias, né? 40 dias nesse caso, se usarmos 4 alinhadores, 10 dias cada um. Então, dessa maneira, você consegue aqui conciliar o retorno do seu paciente em 40 dias, que me parece bastante viável. Você consegue fazer o controle do seu fluxo para que ele não fique desordenado clinicamente, na prática. Isso funciona muito bem. Quem trabalha em Office sabe muito bem disso. Ou seja, nós estamos criando aqui 4 passos de uma só vez, utilizando aqui a configuração do próprio software e fazendo isto funcionar de uma maneira ordenada. Vamos continuar? Voltamos para continuar. Eu dou um OK aqui. Eu tenho como fazer o estudo do caso aqui e ver os movimentos que estão acontecendo. Claro que ainda é muito sutil aqui para nós termos aqui uma conclusão dessa etapa. Vamos agora fazer a configuração voltando para a seção de Setup. Editando o Setup, ele vai perguntar se você quer continuar com a informação, manter a informação de 4 alinhadores para cada superior. Nós dissemos que sim. E agora vamos trabalhar toda a configuração necessária para cada superior e inferior, tomando em conta que nós vamos trabalhar sempre de 4 em 4. Para que eu continue utilizando o Auto Push e mantenha a distalização e mantenha o desgaste interproximal, eu simplesmente fixei esse dente. Eu vim aqui, ele estava assim, eu clico aqui com o botão direito sobre o dente e ponho Fix. Então ele virou como se fosse um implante e o desgaste interproximal continua. Lembrando que eu posso também, caso eu queira, não é tão necessário, mas podemos fazer também um desgaste de maneira virtual. Eu clico no dente canino e vou colocar IPR distal. Então eu tenho aqui a ferramentinha de desgaste interproximal sendo mostrada. Tá? Ela está ali. Deixa eu aproximar para que vocês vejam a ferramenta e vou determinar, por exemplo, 0,2 mm, já está aqui embaixo. Vamos colocar, dar um OK e a ferramenta vai desgastar. Eu vou escolher aqui mais o canino, que é o caso que eu quero fazer, e eu elegi 0,2 mm, dou um OK, desgastou e abriu o espaço. Obviamente eu devia ter feito isso antes, né? Porque aí ficou o gap ali, mas não tem problema. Nós deixamos esse gap que depois nós vamos desgastar isso de verdade para depois estabilizar mais um pouquinho esse canino numa segunda layer. Então, continuando. Uma outra dica que eu dou para vocês, para que vocês vejam que o movimento está acontecendo, o movimento que está acontecendo previsto, eu clico em aqui inicial, em Layer 1, e eu tenho o movimento que nós previmos para esta camada. Então vamos ver Modeler, mais uma vez, agora para a cara inferior. Voltamos em Create Step. Ele fala que vão ser deletados as informações dos alinhadores antigas. Digamos que sim, 4 e 4. Você vê que nós conseguimos sempre equiparar em 4 alinhadores, porque eu sempre fui 1, 2, 3, 4, aí eu consigo dar um compasso pertinente para 4 alinhadores usados a cada 10 dias cada um. Nós manipulamos aqui o número de alinhadores e assim conseguimos aí equilibrar o movimento, colocar esses movimentos dentro de um estagiamento correto, que é o que nós precisamos para configurar os alinhadores. Seguindo. Esse é o movimento previsto para 4 alinhadores, que me pareceu algo bastante razoável. Nós voltamos, preste muita atenção nesta fase, em 3D Setup. Vamos editar o nosso setup, vamos continuar com a quantidade de alinhadores que foi definida anteriormente, yes. Então vamos agora adicionar um layer, ok? Não vamos mais trabalhar na layer 1, vamos para uma layer 2, layer 2.
Então agora seguimos com a mesma filosofia, ou seja, 4 movimentos a cada dente e vamos assim seguindo a layer por layer e definindo a cada layer. Vamos a Modeler para definir exatamente o número de alinhadores necessário para aquele tipo de movimento. Seguimos. Então nós vamos fazer um movimento aqui de intrusão e verticalização ao mesmo tempo. Os dois são compatíveis, então eu vou acrescentar 4 movimentos de intrusão e 4 movimentos de torque no mesmo dente, na mesma layer. Então vamos ver o que são movimentos sinérgicos, né? Vestibularizar e intruir os dentes. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4 e de torque 1, 2, 3, 4. Nós podemos aqui ainda vestibularizar, que também é um movimento sinérgico, 2, 3, 4. Então vamos observar aqui o que vai acontecer de uma layer para outra. O que consideram vocês? Muito forte? Sim. Erramos talvez na intrusão. Então vamos 1, 2. Vamos ver de novo. Em 4 alinhadores, me pareceu viável. Veja. Sim. Nós estamos falando de 40 dias de tratamento, me pareceu bastante viável. Obviamente que nós não temos regras aqui, mas existem parâmetros. Então, os 4 movimentos, quando nós começamos a somar no mesmo dente 4 movimentos, nós temos que observar se existe um passo muito forte em 4 alinhadores ou não. Por isso que a gente pede para estagiar em 4, fica mais fácil de você observar se isso é possível ou não. Ok, vamos voltar agora em Modeler, terminando nossa movimentação que é prevista para 4 alinhadores. Nós vamos voltar em Modeler, eu dou OK aqui, vou em Modeler e em Create Step. Cuidado aqui porque você sai do layer e vai na configuração de criar os steps, ele seleciona automaticamente a layer anterior. Então vamos para a layer atual, que é a layer 2, aí ele dá a disponibilidade de você criar os passos. Vamos conhecer quantos alinhadores foram criados segundo a nossa configuração inicial. Veja só, foram criados 5, tá? Significa que eu acrescentei um pouquinho mais de movimento de acordo com a configuração que eu gostaria. Posso manter os 5 se eu quiser, vamos ver. Eu acho que ficou bastante razoável os movimentos em 5. Se eu quiser dar um pouquinho mais de força ou aumentar o tempo de permanência de cada alinhador, eu posso vir aqui em 4, tá? Mas digamos que essa fase, esse layer, nós colocamos 5, eu acho que é bem interessante pela quantidade de movimento que nós causamos. Podemos conferir depois aqui na configuração, em 5 alinhadores, o que vai acontecer com esses dentes, passo por passo. Veja que interessante, um movimento bastante suave. Tá? Eu acredito muito que depois que nós entendemos como trabalhar com essas layers, você acaba tendo aqui o controle de movimento muito preciso, o controle do estagiamento. Lembrando que depois nós podemos ver a barra de estagiamento utilizando Onivir, que está lá no site, que depois eu comento sobre isso. Então agora vamos dar andamento para Layer 3. Aí eu decido entre fazer os desgastes ou não. Se eu não desejo, eu vou clicar em Auto Push. Obviamente vão ser criados movimentos adicionais nos dentes. Eu tenho que estudar se esses movimentos são passíveis de serem realizados ou não neste set de alinhadores. Vamos ver? Então foi criado aqui um movimento de distalização, lembrando que nós, entre os incisivos, na linha média, entre os incisivos centrais, ele não faz a ferramenta Auto Push, ele permanece com os desgastes interproximais. Uma observação aqui adicional, nós acrescentamos, eu reconheci que nós acrescentamos um movimento um pouquinho mais acentuado nos dentes anteriores, eu acrescentei um pouco mais de redução de overjet. Vamos ver o que vai acontecer no Modeler, sempre isso. Fazemos o movimento de uma camada e vamos usar o Modeler para reconhecer o movimento que o software está sugerindo para esse layer. Vamos ver? Clico em Modeler.
Lembrando aqui que eu tenho que selecionar a minha camada, a camada que eu vou configurar, vou em Create Step. Ele colocou 4, então talvez tenha considerado que eu não tenha exagerado muito no meu movimento. Aparentemente eu acreditava que seriam 5 ou 6 até, mas não, ele concluiu com 4. Vamos aqui ver na arcada inferior, como ele colocou 2, significa que eu posso acrescentar mais movimento na arcada inferior, mas ainda assim vamos observar isso com um conselho. Sempre mantemos o mesmo número de alinhadores na arcada superior e na arcada inferior, que isso facilita muito a produção, seja ela feita em office ou terceirizada por algum outro serviço. Vamos lá, vamos ver, eu dou OK e vou observar o que vai acontecer com esses elementos durante esse movimento em 4 alinhadores. Não me pareceu tão abrupto, pareceu interessante. Veja como às vezes nós nos enganamos com os valores. Na arcada inferior eu preciso acentuar um pouquinho o movimento. Vamos voltar no setup com algumas considerações. Vamos ver, eu dou OK aqui. Vou em 3D Setup, na configuração, o Layer 3 já está selecionado, Edit Setup, ele vai falar que vai permanecer com a informação, tudo bem, com permanecer a informação de números de alinhadores. Vamos lá, dou aqui um Yes, e vou agora configurar a arcada inferior, vou acrescentar um pouco de movimento, porque ficou muito defasado com relação ao movimento. Então eu acredito que seja interessante incluir mais esses incisivos inferiores, dessa vez. Ok, então agora eu tenho um movimento acrescentado um pouco mais na arcada superior, eu me lembrei dos caninos, então eu vou fazer um pouquinho de movimento dos caninos de sinalização e configurei a arcada inferior acrescentando um pouco mais de intrusão. Vamos ver como vai se comportar o número de alinhadores aqui. Volto em Modeler, a camada 3 já está selecionada, vou em Create Step. Ele vai perguntar se eu posso deletar a configuração anterior, que era de 4 superiores e 2 inferiores. Vou dar OK. 4 e 4. Então agora nós estamos aqui, algo compatível para 40 dias. Seguimos adiante. Novamente nós conseguimos colocar 4 em 4 alinhadores, tá? Então estamos seguindo aí a nossa linha de pensamento. A ação que nós fazemos aqui, nós ortodontistas, ela é muito superior a qualquer tipo de configuração realizada por um planner terceirizado. Explico o porquê. Nós conhecemos o movimento, nós sabemos aonde podemos atuar e conseguimos conciliar isso com o andamento clínico. Essas configurações de layers podem ser realizadas perfeitamente ao longo do tratamento. Eu não preciso configurá-las todas de uma só vez. Então, mas vocês percebem que a gente leva em torno de 30 minutos para fazer todo esse planejamento com um ganho clínico significativo. Eu vou fazer agora a finalização desse estudo e vocês vão entender depois, passo por passo, como é que nós configuramos esse tratamento. Volto já. Então vamos agora para o ajuste final desse setup. Nós vamos procurar qualquer tipo de problema para ainda fazer alguma correção. Vamos fazer um clusograma, vamos colocar o clusograma para examinar aqui o que nós podemos estar melhorando. Veja aqui um contato muito intenso, precedente. Vamos incluir um pouco. Considerando que essa paciente tem uma tendência à mordida aberta, então vamos reduzir os contatos fortes posteriores. Isso é fácil de se fazer.
configurado. Lembrando que nós podemos fazer as alterações conforme o tratamento vai transcorrendo. Então, eu estou na Layer 1, meu paciente volta quando eu estiver entregando a Layer 2, aí eu faço alguma mudança, alguma alteração para a Layer 3, e assim nós vamos sucessivamente. E essa é a grande mágica da ortodontia com alinhadores realizados em office. Você faz as modificações conforme o transcorrer do tratamento. Obrigado.